falar de alimentação, coisa boa. Ela vai hoje falar pra gente sobre questão de escolha. Será que o que determina, na verdade, as escolhas alimentares? Será que a gente verdadeiramente não segue as influências? Será? Pois é, a gente pensou, vamos trazer uma psicóloga, vamos trazer uma nutricionista que entra nesse foco também da psicologia para te ajudar na questão do quanto você tem que ter cuidado com essa interação social, que muitas vezes é influenciada na comida. Você tem uma amiga, né? Você vê alguém ali, de repente está todo dia, né? A gente tem que ver até que ponto a gente não é influenciado a fazer algo. Se a gente sabe que tem influência para quase tudo, por que não vai ter influência na hora da alimentação? Tem ou não tem? Bom dia, minha linda. Bom dia, prazer estar aqui de volta, gente. Prazer é nosso. Tem total influência. Nós, nutricionistas, nós trabalhamos muito com o biológico, que é o que o nosso corpo precisa. No entanto, o social tem um impacto muito grande e hoje em dia nós também pensamos na influência do marketing, né? Aquilo que nós vemos, o que o todo está consumindo, isso vai desde a indicação que nós vemos nas redes sociais até a indicação do amiga que está utilizando determinado chá para emagrecer, isso influencia bastante e a gente tem que ter esse cuidado, o cuidado de que o que é influenciado pelo todo não é interessante para a gente, né? A gente tem que analisar sempre e filtrar se isso realmente vai ter um impacto positivo. Pronto. Por que eu quis trazer esse tema para o nosso programa? Porque eu conheço pessoas que, às vezes, você aceita por uma questão de gratidão, às vezes você aceita por uma gentileza, e aí você vai, a coisa vai acontecendo. Eu acredito que a influência lá, em termos alimentares, ela é muito perigosa. Por quê? Porque de repente você poderia não ter um problema e passou a ter um problema porque, queira ou não queira, se influenciou. Sim, você às certeza. vezes tem a questão das redes sociais, que a gente vê todo dia, aparece um doce daqui, aparece uma comida dali, algo que a gente pensa que não vai ser nadinha, aí você começa a comer aqueles sanduíches saborosos, gostosos, aí você começa a comer hoje uma com a amiga, amanhã você vai e come outra de novo com a outra amiga, e às vezes aquela mesma pessoa está todo dia comendo o mesmo produto. Sim. E você, pela amizade, pelo contato, você se deixa levar. Isso é uma influência. Sim, isso é uma péssima influência e é a influência do meio, né? E quando a gente pega a influência do meio junto com a necessidade das pressões estéticas e também com uma pequena coisinha que a indústria faz, que é tornar os alimentos extremamente palatáveis. Porque a indústria ela não está preocupada na nossa saúde, ela está preocupada em vender. Em vender. Em vender. Em vender. E aí o que a gente faz? A gente acaba modificando o nosso paladar por influência do meio e fica muito pior por conta desse pequeno truque da indústria que tem como intuito deixar a gente dependente de determinados alimentos. Vício é muito sério, porque graças a Deus a gente consegue transformar o nosso paladar para trazer para os alimentos naturais, mas que é um fator preocupante, sim. A gente falou um dia desse aqui no programa sobre a questão de alguns alimentos que você acaba tirando da tua vida quando você procura um especialista, um médico, e que você chega lá e ele diz pra você, olha, você hoje tá doente e você vai ter que fazer uma mudança na tua alimentação. Sim. Você vai ter que ir pra prática de exercício físico, mas você também vai ter que tirar alguns alimentos. Geralmente é na pressão, é quando você vê que chegou ao extremo, você tá com uma diabetes, você tá com um problema sério que você percebeu que foi... E aí vem as tais das influências. É muito difícil você sair desse mundo de influência alimentar às vezes, né? Sim, é muito difícil. Uma coisa que eu trato muito com o meu paciente é a questão da mudança do comportamento. Alguns médicos, eles fazem essa exigência e eu sempre digo, calma, é temporário, porque nós temos o comer social, o comer das necessidades biológicas e um bom profissional, ele não quer que você fique sem o seu comer social. Inclusive, isso de tirar o comer social pode ser um grande problema. É claro, eu sou bem claro
compara com meus pacientes. Quanto mais doente você tá, mais determinado de uma alimentação naturalista, com foco no tratamento da sua doença e com a disciplina necessária para você ter saúde, você vai ter que ter, você vai ter que se restringir. Mas a meta é que você esteja num ambiente social que você consiga não cometer excessos, que você consiga sim sair para comer um dia com seus amigos, mas que isso não atrapalhe a sua saúde e que você não esteja procurando sempre esses alimentos. Pronto. Perigo da influência, que tem aqueles amigos que se chateiam. Tem. Né? Então, assim, como é que a gente pode trabalhar essa questão dessa influência alimentar? Como você pode iniciar já um cuidado, um zelo com essa situação? Ok. Eu confesso para você que eu tenho pacientes que mudaram toda a rede de amigos. Eu acredito. Porque tem amigos que parece que se chateiam. Se chateiam. Né? E normalmente é a questão do ambiente tóxico, né? Sim. E aí a gente vai para a questão mental. Se um amigo não aceita muito essa questão da sua mudança, ele também não está respeitando o seu espaço. Mas também tem aquele lado positivo dos amigos que começam a te criticar e não te respeitam, mas daqui a pouco você está trazendo todo mundo para uma alimentação mais saudável. Sim. Que é a parte boa, né? Normalmente, quando a gente tem uma saúde mental em dia, e essa questão do comer social, de estar comendo uma coisa mais gordurosa ou com mais açúcar, não se torna um problema, porque naturalmente você consegue se autorregular. E essa é uma das metas da reeducação alimentar, que você tenha um fator de regulação excelente. E quando você sair com um amigo, se não for um ambiente ruim, né? Não vai ser um problema para você. Você não vai ter, eu tenho que me restringir. Não, você vai comer, curtir e seguir em frente. Pronto, ninguém está dizendo que você tem que largar aquela comidinha, mas de repente você pode criar uma situação do grupão comer naquele dia. Sim. Né? Você não vai fazer aquela história do não social, você só não pode se deixar influenciar para comer todo dia a mesma comida que não está lhe fazendo bem. Exatamente. Né? Nessa hora o não tem que funcionar. Nessa hora o não tem que funcionar. Acontece muito com os meus pacientes que trabalham em grandes repetições, que sempre tem um aniversário, toda semana tem aniversário. Toda semana tem bolo. E aí, como é que eu funciono com isso, Desirê? Já que o meu meio sempre tem folia gastronômica. Olha, tira o dia de você comer, tem aquele bolo específico que você gosta além da conta, come. Agora, já que todo dia tem bolo, tem salgado, e já está prejudicando a tua saúde, por que não aprender a ser disciplinado? Já que sempre vai ter. Essa mentalidade de sempre vai ter uma oportunidade deixa muita liberdade para você poder desfrutar de uma fruta ou de um lanche mais saudável que você levar também. Aquele momento do aniversário, por exemplo, se todo mundo sabe que você tem uma diabetes, né? Sabe que você tem um problema de intolerância e respeitam esse lado social, provavelmente vai acontecer deles entenderem, não, a gente não vai deixar de chamar o amigo para participar do aniversário. Mas, de repente, já dizer logo para ele, olha, amanhã tem aniversário, quer trazer um bolinho diferenciado para você comer lá na hora com a gente? Ou até mesmo a turma, quando é muito amigo de verdade, lembrar desse amigo dizendo, olha, eu vou aproveitar, vou comprar uma fatiazinha de um bolo que não vai fazer mal. Sim. Ou então, vou levar uma fruta para ele na hora lá do Canta Parabéns, nós vamos mudar essa situação para não perder esse convívio social, sim, né? Com certeza, é importantíssimo e é super interessante. Como eu trabalho com muitas mães que têm também filhos que têm essa questão de intolerância, alergia alimentar, que infelizmente é algo que nós vamos ver cada vez mais por conta das mudanças que nós estamos vivendo biologicamente. Isso é um grau de empatia tão incrível que fazer isso, você está trazendo essa pessoa para o seu meio social. O tempo que você faz isso é o mesmo tempo que você... Tem gente que critica e tem gente que age para socializar, né? Que faz parte também. Não deixa de ser uma saúde mental, porque você também está entendendo qual o ciclo que você deve continuar. Verdade, de Isso fato. também não deixa de ser saúde, com né? certeza, com certeza. Ter um grupo que te acolhe é transformador e ajuda muito, né? Como eu disse, aqueles amigos que te olham de verdade, que muitas vezes vão na tua onda de alimentação saudável, leva para a vida, porque é um grupo realmente positivo e que vai sempre ajudar na tua saúde mental. Então, para a gente fechar, a influência realmente de alimentos existe. Com certeza, E a gente tem que se policiar. Exatamente. Tudo que tá demais em termos de alimentos, hoje, se eu passo mais de 2, 3 dias comendo pizza, algo está errado. Algo está errado. Alguma necessidade você está tentando buscar. Alguém está influenciando você a entrar nesse mundo. Exatamente. E se você não estiver sendo influenciada
por alguém, porque eu acredito que sempre tem alguém que vai influenciar. Pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, pode ser uma amiga, pode ser os amigos. É se tocar. A influência, ela se torna influência a partir de quanto tempo na mesma situação? Ok. Eu acredito de alimentos. Isso é muito individual, Sei. né? Mas eu acredito que quando o tempo... Aqui nós já podemos estar numa situação que já vai nos influenciar a ter umas escolhas, né? Tá. Eu acredito muito que também vai dos nossos limites? Dos nossos limites, das nossas individualidades. Porque se você notar, tem pessoas que têm mais necessidades e menos necessidades. O porquê dessas necessidades é o X da questão para a gente ser menos influenciável. Se a gente está indo muito, né? Aí é porque tem um xizinho que não tá legal, seja na organização ou na saúde mental. Faltou alguma dica pra gente levar pra quem tá em casa? Tudo certo. Tudo certo, né? Então, gente, não vamos ser influenciados pela alimentação, porque ela pode ser boa ou ruim. Nem pra menos, nem pra mais. Nem pra menos, nem pra mais. Como sempre... Tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio. Tá certo. Obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, vai aparecer o Instagram, mas eu queria que você reforçasse com o Instagram. Ok. Gente, me sigam lá no meu Instagram, falando sobre influência, sobre o social. Eu estou com um projeto novo, que é pra gente se influenciar de forma positiva, que é um desafio 60 mais 60. Para incluir novos hábitos saudáveis sem neura. Eu vou te seguir. Bora seguir, Lorena. Coisa boa. Obrigada, minha amada. Por nada.